Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Saudações, web ouvintes. Este é o projeto Leituras Sequenciadas e Comentadas do livro A Gênese, de Allan Kardec, que vai ao ar pela Web Rádio Deus Conosco todas as segundas-feiras, do meio-dia à 13h, no horário de Brasília. Eu sou o professor Roger, da Universidade Livre Allan Kardec, e é muito bom ter você conosco. Web Rádio Deus Conosco, 24 horas no ar, com programação variada para todos os gostos e idades. Eu sou o professor e mestre em Ciência e Religião, Roger Bradbury, e nós vamos hoje fazer o projeto de leituras sequenciadas e comentadas de A Gênese gravada, pois temos um compromisso inadiável com uma pessoa que vamos auxiliar e também de meus familiares. Então, com vocês, o nosso tema gravado de hoje. Nosso encontro é uma parceria da Rádio Deus Conosco e da Universidade Livre Allan Kardec, que acontece todas as segundas-feiras, das 12 horas às 13 horas, meio-dia à 13h. E o nosso tema da mensagem inicial é Orado, do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Emmanuel comenta o trecho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, que diz: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Emmanuel comenta: aqui vemos Jesus utilizar, na edificação do reino divino, um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o pensamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos, é pesado e demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que a produza. Constrói o berço das sementeiras e a sua passagem. O terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome as lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós, e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição, cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Vamos ao item 23, do capítulo 1, o caráter da revelação espírita. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que considera ele a divindade.
Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés, o Deus cruel e implacável, que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, que, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam as vítimas. Já não é o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Ainda no item 23, Kardec comenta: já não é o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus dos outros povos, mas o Pai comum do gênero humano que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama para si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos, rivais e na multiplicidade da progenitura, mas, sim, um Deus que diz aos homens e mulheres: a vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Ainda no item 23, diz Kardec: já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais o que não quereis que vos faça. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais rigorosas penas, o modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e que, se não honra com a forma, enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Agora vamos ao item 24. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões, e conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo, cruel, e julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial, receoso, são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem-no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharinhas humanas. Toda a doutrina do Cristo, diz o item 25, se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo e bom, e misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai-vos a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmo. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sobre esta crença assentou o princípio da igualdade das pessoas perante Deus e o da fraternidade universal. Mas fora possível amar a Deus de Moisés? Não, só se podia temê-lo. Ainda no item 25,
Diz Kardec, a revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com toda a imortalidade da alma, da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas das pessoas. Impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente e, contrista, dizê-lo, é também o ponto de que mais a humanidade se tem afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos. O item 26 vai dizer: entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas teria a dizer, que não compreendereis. Por isso é que vos falo das parábolas. Mais tarde, porém, enviarei o Consolador e o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vou-las explicará todas. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 16. E no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Se ele não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades à sombra, até que, se as pessoas chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que completaria. Previra, pois, que suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. O item 27. Por que chama o Espiritismo de Consolador? Ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Assim, Jesus previa que as pessoas teriam necessidade de consolações. E veja o dia de hoje, né? A questão dessa pandemia, essa necessidade de assistência, inclusive espiritual, moral. Assim, ele previa que essas pessoas precisariam, então, dessas consolações e que implicaria, então, a insuficiência daquelas que se achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nessas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção. Bastante, provavelmente, porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Item 28, já terminando a nossa leitura. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo, e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve estender-se no sentido de explicar e desenvolver, não só de ajuntar-lhe novas verdades, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando só a chave para se aprender o sentido dessas palavras. E assim encerra a nossa leitura. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta
que nós podemos fazer no item 23, para fazer nossos comentários, qual a diferença do Deus de Moisés e o Deus de Jesus. Então, o Deus de Moisés era um Deus que precisava impor-se pela violência, precisava impor-se pela autoridade, mas uma autoridade baseada na pressão, baseada na violência, enquanto que o Deus de Jesus é visto como um pai, que também tem sua autoridade, mas é uma autoridade moral, pois ninguém deseja desafiá-lo, mas sim buscar cooperar numa grande família que somos a humanidade. Sabemos das suas leis, pois somos criados por ele. Diz a doutrina espírita que nós temos as leis de Deus gravadas em nossa consciência, pois já somos velhos filhos desta terra, de outras encarnações, trazemos nós muito conhecimento. Sabemos os códigos morais em nós, sabemos o que é certo, o que é errado. Aquele versículo bíblico que diz daquela fruta, daquela árvore proibida, do conhecimento do bem e do mal, na verdade, aquele fruto não é proibido, como disse a serpente a Eva. Mas, sim, o uso que não é devido, como diz Paulo, apóstolo, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito fazer. Então, existe uma grande diferença entre o Deus de Moisés e o Deus de Jesus. E o Deus de Jesus deve ser o mesmo Deus do Espiritismo. Embora o Espiritismo tenha atualizado de que esse Deus não é um Deus pessoal, é um Pai, sim, porque é nosso Criador, que criou o princípio de todas as coisas, o princípio material e o princípio espiritual. Mas que, por isso mesmo, não deixa de ser um Pai, embora não seja um Deus material, como era o Deus de Moisés, o Deus do passado. É um Deus na forma matemática de Pitágoras, ou na forma de algo que nos envolve, como o Deus de Spinoza, um Deus imanente que está em todos os lugares, onipotente, e que, como o apóstolo Paulo fala, e também André Luiz representa muito bem, é um Deus que nós nos movemos, estamos como peixes envolvidos por esse oceano, que é Deus. E vamos então agora à pergunta que fazemos ao item 24. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e objetivo de todos os cultos, qual a ideia que elas dão de Deus? Então, toda religião tem como base Deus, a compreensão. Por isso são teologias, teogonias, né? São estudos da criação de Deus e das leis de Deus. Então, conhecer essas verdades é o objetivo de todos os cultos. É praticar estas leis divinas em relação a nosso próximo, à comunidade, pois assim dizia Emily Durkheim, a religião é aquilo que nos une, que mantém coesa a sociedade, que mantém as pessoas saudáveis e
faz com que as pessoas não cometam suicídio, como diz também Allan Kardec, pois a falta de religiosidade, isso a gente tem muito bem documentado, com a inculturação ou aculturação dos indígenas, sabe-se cientificamente que há um aumento do suicídio entre essas aldeias que recebem uma outra religião de uma forma artificial, né, imposta. Então, diz, sintetizando o que Emile Durkheim nos fala, a religião é que nos mantém coesos e saudáveis. Sem esta coesão, sem esta religiosidade, essa espiritualidade, a tendência é a sociedade entrar em anomia. Veja que ele escreveu isso em 1912, 1915, quando o mundo entrava na Primeira Guerra Mundial, numa grande anomia, pois havíamos, com o positivismo, o cientificismo, esquecido de Deus, esquecido da religião, apartado-se definitivamente dessa religião e vivíamos o progresso. E desejávamos, naquelas encarnações do passado, o quê? Obter poder, riqueza, esquecendo de que era preciso também respeitar o próximo. E aí um povo entrou em guerra e lutas fratricidas uns com os outros. Vamos ao item 25, que eu reparto em duas questões. A primeira, fora possível amar o Deus de Moisés? Não, certamente que não. Pois, como dissemos no item 23, o Deus de Moisés era para ser temido, pois era um Deus que se irava, era um Deus que punia. Então, era um Deus que não tínhamos senão que respeitá-lo cegamente. Então, este amor não seria a melhor relação para com esse Deus. Mas, como havíamos dito antes, era a forma com que Moisés encontrou para disciplinar um povo muito disperso no politeísmo, não que seja isto algo ruim, mas que era preciso mantê-los comunidade. Então, o povo de Israel, que havia entrado em contato com outras religiões, com outros povos, tinha que ser novamente arrebanhado sobre uma única doutrina. E que viria a conviver em outros territórios, também com outras religiões, e então era preciso meio que vaciná-los, este povo, para que eles mantivessem a sua religiosidade e esta unidade nacional. Vamos à pergunta 25b. Disse Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Veja que aqui é um Deus diferente. Não é um Deus do primeiro mandamento que dizia que Deus pune aqueles que eram iníquos e que Deus premiava aqueles que faziam o que era correto. Mas aqui, Deus é deslocado por Jesus para com um pai. Um pai que tem muitos filhos e precisamos ter respeito a esse Deus, porque também respeitamos a sua criação. Respeitamos o seu amor pelo próximo. Respeitarmos uns aos outros.
E esse respeito não é apenas uma convivência distante, não fique aí e está tudo bem. Não pisa no meu calo. Não. É um amor atencioso. É um amor que vai buscar se colocar no lugar do outro e saber o que está precisando deste outro. Pois se nós somos espíritos mais elevados em cultura, em tecnologia, precisamos não impor as nossas crenças, não impor a nossa tecnologia, mas oferecê-la para que possa ser resolvidos os problemas do mundo. Veja como a fome se espalha pelo mundo, as doenças, essa Covid. Por que não socializar a riqueza para diminuir a fome, as dores, os problemas no mundo? Assim faríamos aquilo que Jesus nos pede: amai-nos uns aos outros, amarmos-nos uns aos outros. E amar é isto, é desejar que o outro faça a nós aquilo que também façamos por eles. Haja uma reciprocidade neste amor. Por isso, Jesus diz: amai-vos uns aos outros. Pois, assim como amamos-nos a nós mesmos e desejamos ter uma refeição a cada 5 horas, 4 horas do dia, 3 refeições mínimas por dia, um café da manhã, um almoço, um jantar. Mas, que dirá se a gente soubesse que muitos não têm nada a comer durante vários dias? Será que estamos agindo como Jesus pediu, nos colocando no lugar desse próximo que passa fome? E nesta Covid sabemos o quanto isto há de acontecer. Com o desemprego, fábricas fechando, o lockdown, o distanciamento social, a crise econômica no país, vamos refletir sobre isso. A questão 26A diz que o Cristo, aliás, pergunta: Cristo ensinou todas as coisas? E o próprio apóstolo João, no final do seu evangelho, diz que se fosse escrever todas as coisas que Cristo teria dito, não teria quantidade de livros suficientes. Mas mesmo assim, diz-nos o Espiritismo que muitas coisas ainda ficaram por ser e por esperar o tempo certo a ser divulgadas, estudadas. E assim foi o Espiritismo, que aguardou quase 2000 anos após a vinda do Cristo, para que a ciência, a filosofia e a própria religiosidade entrasse em evolução, chegasse no momento de maturidade, para que aquelas verdades que Jesus não teria dito pudessem agora ser explicadas. Aquilo que Jesus deixou apenas como um gancho, um link para que no futuro pudéssemos abrir esses conhecimentos e poder agora explorá-los. A questão 26b vai perguntar: nós precisamos de mais revelações? Nem a ciência está pronta. Veja aí como nós não temos uma solução para a Covid. Não temos soluções para muitas coisas no mundo. A fome, a guerra. É claro que temos caminhos, mas
Não podemos fazer como Moisés, impor a paz através da guerra, através de um autoritarismo. E não sabemos ensinar de outra forma. É preciso que a ciência evolua. É preciso que a educação chegue a todos os povos. Que a evangelização, que talvez não precise ser através dos evangelhos de Jesus, mas que seja através de uma moral, possivelmente uma moral cristã, como diz Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução. Talvez tenhamos muitas partes no Evangelho que são polêmicas. Mas uma coisa diz Kardec: ninguém pode se recusar a reconhecer que a moral do Cristo, ela é uma bandeira que todos nós, não importando as religiões, possamos se abrigar sobre ela. Então, precisamos sim de muitas revelações. E até mesmo o Espiritismo, como diz Kardec, não está pronto, fechado, mas sim precisa caminhar de par a par com o progresso e evoluir. Vamos à questão 27. Por que Jesus chama de Consolador ao novo Messias que viria? Ora, existe aí, nesse momento de Covid, esta compreensão. Ora, a doutrina espírita, ela é consoladora. Muito além da questão científica, da questão filosófica, está também a consolação. Os três pilares que sustentam a doutrina, eles precisam estar sempre claramente defendidos por todos nós. Hoje estamos sendo chamados, como Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos aqueles que atendem ao chamado. E o chamado, neste momento do mundo, desta pandemia, é o da caridade, é o da consolação. Talvez precisássemos não deixar de tudo a pesquisa científica, as pesquisas filosóficas, mas não deixar de esquecer, deixar de lado, momento algum, a consolação, a caridade. Pois este é o momento em que vivemos, aonde a consolação, ela pede que deixemos as nossas atividades ali no altar, como diz Jesus. E se tivermos algum irmão que passa por necessidade, possamos não necessariamente ir presencialmente auxiliá-lo, mas basta, muitas vezes, um telefonema, uma mensagem, uma ordem de pagamento a aliviar o sofrimento de alguém. E terminando, a questão 28. O que nos falta para completar e desenvolver aquilo que o Cristo não pôde ensinar? Eis aí. A doutrina espírita, logo na primeira questão, vai dizer que Deus não é algo ainda compreensível para nós. O apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, diz que éramos crianças, pensávamos como crianças, e depois passávamos a ser adultos, e mesmo assim enxergávamos como um espelho embaçado. Mas no futuro, vamos
conhecer a Deus como também somos conhecidos por Ele. Então, uma das questões a ser atingida é essa compreensão melhor de Deus, que foi o tema do nosso encontro de hoje. Não mais pensar num Deus que vai distribuindo recompensas, mas num Deus que pede uma união maior entre os seus irmãos. E todos nós estamos aqui por um propósito. E não é uma colônia de férias, mas é uma escola onde a vivência comunitária de respeito, de amor, de união, de fraternidade. Então, isto nos falta exemplificar. Então, não que Cristo não tivesse dito, mas falta desenvolver aquilo que certamente distorcemos ao longo desses 2000 anos, essa mensagem do Cristo, negligenciando, ora nos revoltando, ora até adulterando a mensagem cristã. Então, que esse nosso evangelho redivivo, que esse nosso evangelho possa, agora revigorado, com as verdades da reencarnação, as verdades da continuação da vida após a morte. Essas verdades que nos mostram que esse mundo material, como disse o Mestre, os tesouros materiais pouca valia têm, senão nesse mundo mesmo, e que certamente não terão validade alguma no mundo espiritual. Que possamos ter bem isso claro em nossas vidas. Para que acumular coisas que não podemos usufruir, quando muitos passam fome e passam necessidade? Vamos refletir nisto. Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Chegamos ao fim de mais um projeto de leituras sequenciadas e comentadas do livro A Gênese, de Allan Kardec. Esperamos você no nosso próximo encontro, sempre às segundas-feiras, ao meio-dia. Convide outras pessoas. Até a próxima. Muita paz e luz. Web Rádio Deus Conosco. 24 horas no ar, com programação variada para todos os gostos e idades.